Bom, pessoal, nessa videoaula vamos estudar equações diferenciais de segunda ordem, utilizando o método de coeficientes indeterminados. Então, esse método é utilizado quando a gente tem equações diferenciais não homogêneas, né? Ou seja, quando o meu g de t é diferente de zero. Então, a gente viu nas primeiras aulas, né, de segunda ordem, que quando eu tenho g de t igual a zero, minha equação é homogênea, a gente resolve daquela forma, utilizando as três condições, né? Delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero. Porém, quando a minha equação é não homogênea, a gente precisa utilizar outros métodos. E um deles é esse de coeficientes determinados. Então, para a solução de uma equação, nesse caso aqui, de quando não é homogênea, a nossa solução yt, ela passa a ter duas partes: a parte homogênea e a parte parcial. A parte homogênea é exatamente a mesma, né, que a gente já vinha fazendo na playlist, né, anterior. E a parte parcial, né, passa a ser exatamente a dos coeficientes indeterminados. Então, a gente primeiro resolve a parte homogênea e depois resolve a parte parcial, né? E dessa forma a gente vai ter a solução final da equação diferencial. Para a aplicação do método de coeficientes indeterminados, a gente precisa ter em mente sempre essas relações que eu vou mostrar agora. Então, qualquer constante, por exemplo, né, 1, 2, 3, a gente sempre vai utilizar uma letra, né? No caso, por exemplo, essa letra A. Já aqui eu tenho a equação, né, do primeiro grau, 5x mais 7. E qual é o formato de uma equação do primeiro grau, né? No caso aqui, eu vou ter ax mais b, né? Conforme a gente já vem estudando desde o ensino médio. Eu só não posso, né, repetir essa constante. Eu preciso ter, né, letras diferentes. Aqui eu tenho uma equação de segundo grau, né? Então, qual é o formato de uma equação de segundo grau? Então, ax ao quadrado mais bx mais c. Mas por que mais c se eu tenho menos 2, né? E por que bx se eu não tenho o termo x aqui? Mas a gente precisa colocar, né, exatamente da forma que é a equação base, né? No caso, ax ao quadrado mais bx mais c. Já aqui eu tenho a equação do terceiro grau, né? E tenho aqui, por exemplo, menos x, porém, a gente vai colocar exatamente da forma geral. Então, ax à terceira mais bx ao quadrado mais cx mais d. Certo? Já funções trigonométricas como seno e cosseno, né? A gente sempre coloca a, né, a constante, multiplicando o seno de 4x mais b vezes o cosseno de 4x. Para cosseno também é a mesma situação. A vezes o seno de 4x mais b vezes o cosseno de 4x. Para uma função exponencial, né, basta colocar a constante. Então, a vezes a exponencial de 5x. Notem que nesse exemplo eu tenho uma equação do primeiro grau e uma exponencial, né, de 5x, ou seja, ax mais b multiplicando uma exponencial de 5x. Eu não preciso colocar constante na exponencial, porque essa exponencial está distribuindo, né, nessa função algébrica, certo? Com as constantes já. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma equação do segundo grau, ou seja, ax ao quadrado mais bx mais c, né, multiplicando a exponencial de 5x. Observem aqui agora, eu tenho uma exponencial multiplicando uma função trigonométrica, né? Então, eu vou colocar aqui algo muito parecido com isso aqui, ou seja, a
vezes a exponencial de 3x, né, vezes o seno de 4x, mais b vezes a exponencial de 3x, vezes o cosseno de 4x. Então, é só adicionar as constantes, né, e seguir a mesma regra das funções trigonométricas. Já que eu tenho uma equação do segundo grau, multiplicando o seno de 4x, né? Ou seja, eu vou ter ax ao quadrado mais bx mais c, né? Que multiplica a minha função, né? Seno de 4x. Também não preciso colocar constante, porque essa função seno já está multiplicando esses termos constantes, né? E da mesma forma, né, que a regra da trigonometria, mas... E nesse caso, eu não vou poder repetir as mesmas constantes. Então, eu vou ter que colocar dx ao quadrado mais ex mais f, né? Que está multiplicando o cosseno de 4x, né? Seguindo a regra das funções trigonométricas. E nesse último exemplo, nós temos as três funções. Ou seja, eu tenho x, né? Que é uma equação do primeiro grau, ou seja, ax mais b. Eu tenho a exponencial, né? 3x. Eu tenho a função trigonométrica, ou seja, seno de 4x, né? Mais, e agora eu vou reescrever tudo por conta da regra da função trigonométrica, ou seja, cx mais d, né? Sem repetir as constantes, multiplicando a exponencial de 3x vezes o cosseno de 4x. Então, com esses conceitos aqui, pessoal, a gente pode resolver, né, os exercícios. Então, isso aqui a gente sempre tem que ter em mente, né, essas relações daqui, porque são fundamentais, né, para a resolução de EDOs pelo método de coeficientes indeterminados. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado!